Quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Sofonias, capítulo 3, e leremos o verso 1 a 7. A palavra do Senhor diz: Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Vamos orar. Deus, nós reconhecemos que a nossa nação está em perigo por causa do caminho que ela tem escolhido para andar, fugindo da tua presença, se afastando da palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós e que a tua palavra, que nos chama ao arrependimento e à restauração dos nossos caminhos, venha nessa manhã encher a nossa alma de ideais que são marcados e preenchidos pela tua vontade e pela verdade da tua palavra. Nós oramos pedindo a luz do teu Espírito sobre nós e para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler a introdução que eu fiz para este sermão há 13 anos atrás, quando surgiu o problema do mensalão no nosso país. Naquela época eu escrevi assim: nesses últimos dias, nosso país vive a agitação da descoberta de mais algumas manobras de corrupção que sujam as mãos do governo federal. Vivemos atônitos, mais uma vez, pelas revelações e declarações de corruptos e corruptores na TV. Não bastassem as corrupções do governo, entristece-nos as corrupções dentro e fora das igrejas. Escândalos de pastores que fazem do luxo seu objetivo de vida, camuflando isso numa teologia de prosperidade que ama o mundo mais que a Deus. As coisas não eram diferentes no tempo de Sofonias e perguntamos: onde isso vai dar? Será que terminará em pizza? Será que a corrupção que nos enforca e sufoca nunca vai diminuir em nosso país? É preciso acordar. É preciso acordar e dar o sinal, porque se as coisas não pararem, a mão soberana de Deus vai nos punir com rigor e todos nós sofreremos as consequências. Em 2012, quando eu expus essa mesma palavra ali aos membros da primeira igreja, eu achei que eu não precisava fazer nenhum retoque na introdução. Em 2012, nós estávamos já quase que no meio da Operação Lava Jato. E a pergunta que nós fazemos com honestidade, nós que somos chamados para pastorear o rebanho de Deus no nosso país, é se as coisas mudaram, pois parece que não. Cada escândalo que vai se apresentando no nosso país, ele se apresenta como pior que o anterior, não menor que o anterior. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o fato de que a nossa nação está em perigo e de que se nós não chegarmos diante de Deus e buscar dele sua misericórdia, sua graça, as coisas vão piorar ainda mais. Porque as pessoas não têm valores corretos nas suas ações. Assim é que nós precisamos interceder pelo nosso país. E o livro de Sofonias, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele chega no clímax
da proposta e da proposição do juízo de Deus sobre a nação de Judá, no que diz respeito ao seu afastamento cotidiano, diário, insistente de Deus e da sua palavra. Como nós já dissemos antes, Sofonias é contemporâneo de Naum, de Abacuque e de Jeremias, profetas que anunciaram o castigo, o exílio babilônico. Evidências internas ao livro apontam que a sua escrita pode ter sido um pouco antes ou um pouco depois das reformas religiosas de Josias, que reinou entre o ano 640 e 609 a.C. Possivelmente ele está escrevendo ali por volta de 612, o ano exato em que aconteceu a Batalha de Carquemes, em que o Império Assírio ruiu diante do Império Babilônico em ascensão. Sofonias era provavelmente um descendente do próprio rei Ezequias e parece que ele já vivia em Jerusalém há um bom tempo. O seu nome significa o Senhor escondeu, o Senhor protegeu, e pode ser que seja uma referência à proteção de Deus diante e durante os anos amargos de Manassés, que, segundo a Bíblia, encheu as ruas de Jerusalém de sangue. E o alvo das suas profecias é o reino de Judá, e mais especificamente a sua capital, Jerusalém. Nós podemos ver isso no capítulo 1, versículo 4, no versículo 12, e também aqui no capítulo 3, versículo 14 e versículo 16. A mensagem de Sofonias, ela se concentra no anúncio do dia do Senhor, e a diferença de Sofonias para com os demais profetas é que aqui no livro de Sofonias, o dia do Senhor, ele é um dia negro, um dia de tempestade, um dia de muito sofrimento. Mas também uma característica peculiar dos profetas menores, a qual o profeta Sofonias não é diferente, é que primeiro Deus anuncia o castigo, mas ele sempre termina o livro, e os profetas menores são assim, anunciando a sua graça, juízo e misericórdia, a juízo e a graça de Deus apontada para o seu povo. Deus apresenta e chama o seu povo ao arrependimento para que o juízo não seja severo, mas ao mesmo tempo ele anuncia a graça para aqueles que arrependidos buscam refúgio no Senhor e na sua palavra. O dia do Senhor está próximo, mas o seu julgamento não será definitivo por causa da sua fidelidade, da fidelidade de Deus à sua aliança. E a próxima exposição que nós faremos, que é do verso 8 em diante, nós temos ali um oráculo de graça e de promessa, onde Deus diz que restaurará o seu povo e cuidará dele. Juízo e esperança são colocados diante de nós. Deus está anunciando o seu julgamento porque nós estamos em perigo. E ele está procurando aqui, mediante a palavra do seu profeta, abrir os olhos do seu povo para que o seu povo não seja levado cativo. Um perigo aqui que é histórico, pois fala do momento presente que a nação está vivendo, mas que também é escatológico, pois fala das coisas do fim. Por isso, sempre nós estamos vivendo num tempo de decisão. Cada geração tem que responder pela sua própria fé. Os filhos não viverão para sempre debaixo da tutela e da fé dos seus pais. Em algum momento, eles se tornarão adultos e deverão dizer à sua própria geração como eles se relacionam com Deus e como eles o servem. O Dr. David Baker, comentando este livro, ele diz: não é suficiente depender da fé e da piedade de uma geração precedente. Fazia necessário uma decisão pessoal, a aliança por parte de cada rei e cada geração de Israel que surgissem, como ainda acontece com cada geração da igreja. Nem a igreja do século XX, nem o Israel da monarquia podem ter netos ou podem ser netos de Deus. Cada um precisa assumir o compromisso individual e pessoalmente de andar na presença de Deus. Por isso, eu gostaria de dizer que a nossa nação está em perigo. E o profeta Sofonias, ele mostra para nós aqui, nos versos 1 até o verso 7, por que o Brasil está em perigo. Primeiro, porque está em perigo, ele anuncia perigo para aqueles que se desviam de Deus, versículo 1 e versículo 2. Ele diz: ai da cidade opressora, da rebelde manchada, ela não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia
no Senhor. Ele abre o texto falando um ai. E um ai nas Escrituras é um lamento diante do erro que produz castigo. Quando a condição da bênção foi quebrada pela desobediência, Deus profere um ai sobre nós. A cidade que deveria ser fiel à aliança, a abandonou e tornou-se rebelde, manchada pelo pecado e carregada de opressão. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. É o profeta Jeremias quem diz isso no capítulo 34, verso 15 do seu livro. As promessas de fidelidade feitas nas ocasiões das reformas e na ocasião da reforma do rei Josias, elas estão dando em nada. Então, logo o rei Josias morre, as suas reformas morrem com ele e o pecado volta a governar a nação porque ainda não havia deixado. E quais são os pecados da cidade que está em perigo? O texto diz que a cidade é opressora, o texto diz que a cidade é rebelde, o texto diz que a cidade está manchada pelo pecado. Ela é opressora porque acumula dentro de si práticas pecaminosas contra o pobre e contra o necessitado. Oprimir é sobrecarregar com peso, vexar por meio de violência ou expor ao vexame por meio da violência e por meio do abuso da autoridade conferida aos líderes. Ela é rebelde que não aceita comando e que se insurge contra a liderança dos outros. Deus se queixa da rebeldia do povo para com a sua palavra e a sua aliança. Basta ligar a televisão, se não a TV aberta, os canais pagos, onde se mostram programas em que as pessoas ofendem a Deus publicamente, em microfones, em shows públicos, pisando a sua palavra, dizendo que ele não é nada. E a cidade é manchada. Manchada porque está suja pelas marcas dos seus pecados, pecados públicos, pecados conhecidos da população, aqueles que são cometidos diante dos olhos e não há quem faça nada para impedir. Será que o Brasil não está vivendo um tempo assim? Nós somos oprimidos todos os dias por uma carga tributária injusta que é uma das mais altas do mundo, sem receber de volta aquilo pelo que nós pagamos. Qualquer cidadão quase que paga 2 vezes os seus impostos, no que diz respeito à educação, porque tem direito à educação pública, mas se quiser educação de qualidade, tem que pagar particularmente. Por causa da sua condição de saúde, porque tem um sistema único de saúde que sobrevive da taxa de impostos que a população paga, mas se quiser ser bem tratado, tem que ter um plano de saúde particular. E assim a segurança, e assim o lazer, e assim todas as áreas da nossa vida. Mas mesmo assim o povo está contaminado pelo pecado, porque o povo também age assim nas suas esferas pessoais e particulares. Não adianta trocar os políticos, como nós estamos agora a uma semana de um pleito político, se vamos eleger os mesmos ou se vamos eleger aqueles que se deixam conduzir pelas ideologias dos mesmos partidos. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que se vamos votar só em quem nunca foi eleito, essas pessoas estão debaixo da tutela dos mesmos dinossauros de sempre, que são os líderes dos seus partidos. E se essas pessoas não questionarem a liderança do seu próprio partido, não mudará nada. Se o povo não muda, a liderança não muda. Porque somos nós que os colocamos lá. Quais são os sinais da rebeldia? Os sinais da rebeldia estão estampados no individualismo do nosso tempo pós-modernista. O texto diz que a cidade não atende a ninguém. Não atender ninguém significa não obedecer, não dar ouvidos. Quando Israel pediu a Samuel um rei, rejeitou a palavra de Deus. O sentido também é encontrado em Jeremias, capítulo 3, versículo 13, quando diz que o povo não deu ouvidos à voz de Deus, mas foi rebelde.
A nação toda deixou de ouvir a palavra de Deus, que era útil para o ensino, para a educação, para a repreensão, para a construção de um caráter justo e santo na presença de Deus, que também servia como lâmpada para conduzir os passos das pessoas no meio da escuridão. Mas as pessoas deixaram de ouvir isso. Viver uma vida entregue ao pecado é andar nas trevas, mas seguir a Deus é andar na luz. O Senhor Jesus diz em João 8, versículo 12, que quem anda após ele não anda nas trevas, porque ele é a luz do mundo. A cidade não aceita a disciplina, diz o texto. Se não damos ouvidos aos conselhos sábios da palavra de Deus, certamente não daremos ouvidos às suas correções quando errarmos ou quando erramos, como aquele filho desobediente que não guarda o castigo e então precisa apanhar de novo com a vara. A cidade não confia no Senhor, diz o texto. Como confiar naquele a quem nós não queremos ouvir? Não confiar em Deus significa rejeitar a sua graça, a sua salvação. Revela a ausência da fé, a ausência do temor a Deus. Isso significa não crer ou não acreditar que a sua palavra não falha e que as suas promessas sejam verdadeiras. E por fim, essa mesma cidade que rejeita a palavra de Deus e não confia em Deus, o texto diz que ela nem sequer se aproxima de Deus. O resultado final só pode ser apostasia. Nós nos afastamos de Deus e depois não fazemos o caminho de volta. Distanciar-se de Deus é não servi-lo nem adorá-lo como se deve. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus se achegam a Deus, ficam mais perto dele. O mandamento bíblico é que devemos nos achegar a Deus para que ele se achegue a nós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Notem que no texto aqui do capítulo 3 de Sofonias, os pecados não são simplesmente pecados pessoais e individuais, mas são pecados que se tornaram os pecados da cidade. Tão difundidos que eles estão. São os pecados que se tornaram por causa da grande quantidade de pessoas que estão envolvidos com eles, fizeram com que se tornassem coletivos do povo. Notem ainda que os pecados descritos são todos relacionados ao individualismo do nosso tempo. O pós-modernismo imprime uma atitude individualista nas pessoas que as levam a rejeitar qualquer participação de outros no seu comportamento, de modo que para o nosso tempo é impossível aceitar a noção de prestação de contas a Deus. Vivemos cada vez mais preocupados e atentos com os nossos direitos, que não aceitamos qualquer lista de deveres da nossa parte que não se baseia simplesmente na liberdade da nossa vontade. A ponto de, recentemente, a maior rede de televisão do nosso país, a Rede Globo, colocar e querer fazer com que a gente engolisse goela abaixo uma novela que é baseada exatamente nesse conceito de que é a força do querer que é a lei. Então eu posso ser o que eu quiser, porque eu quero, e que se dane o resto. Não há Deus acima de nós, a não ser a nossa própria vontade. Deus condena essa atitude, porque ele não abriu mão de ser Senhor. E notem por último que a lista de pecados nos apresenta pecados que são progressivos. Cada um leva ao outro e no final o resultado é nos afastamos de Deus, cada vez mais. A nação está em perigo porque ela tomou essa atitude como o seu padrão de conduta. Segundo, a nação está em perigo, ou ela vive em perigo e está em perigo para a liderança que conduz o povo a desviar-se de Deus. No capítulo 1, Sofonias, ele gastou um tempo descrevendo os pecados do povo. Aqui, ele gasta um tempo descrevendo os pecados da liderança do povo. E observem e perguntem se isso aqui não é o Brasil. Primeiro, os príncipes, os governantes, aqueles que estão ligados ao poder executivo da nação, são leões rugidores no meio dela. A frase mais comum que ouvimos no Brasil quando um figurão comete o crime é a seguinte: você sabe com quem você está falando?
Desde uma atleta famosa do basquete, quando foi presa numa blitz e foi multada, ela disse: você sabe com quem você está falando? Até o mais alto figurão da política brasileira, quando compra um apartamento na Bahia e de repente alguém embarga a sua obra e diz: você sabe com quem você está falando? É assim que as pessoas se comportam, é assim que os nossos líderes se comportam. No Brasil, basta ganhar uma medalhinha ou um troféu numa competição esportiva ou ser eleito por alguns milhares de votos e as pessoas já acham que estão acima da lei. Até mesmo pastores, quando infringem leis de trânsito, se acham no direito de retrucar, usando a sua posição para tentarem se safar da multa que receberam. Um colega nosso chegou na minha igreja um dia, onde tinha uma funcionária do Detran, e ficou pressionando a menina para ver se ela conseguia tirar a multa dele lá no Detran. Eu disse: meu irmão, paga a multa, você estacionou num lugar onde tem uma placa com X assim em cima da letra E. Proibido parar e estacionar. Não, mas existem pessoas. E eu pergunto: que tipo de pessoas os pastores são que sejam melhores que os cidadãos do país? Os juízes, diz o texto, são lobos do cair da noite. E ele remenda: eles não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Sabe quando é que essa operação Lava Jato cumprirá de fato a vontade de Deus? Quando aqueles juízes do Supremo Tribunal Federal começarem a ser descobertos nas suas falcatruas. Porque é impossível não acreditar, diante das decisões que eles tomam, que eles estão de olho na lei. E basta conversar com juízes do grupo deles mesmos em escalões menores para saber o quanto que há corrupção no seu meio. Eu fui pastor numa cidade onde quem fechava o bar às 4 horas da manhã era o juiz da cidade, porque ele estava lá bebendo com seus amigos. Os príncipes tinham a responsabilidade do poder executivo do governo e os juízes eram responsáveis pela interpretação e aplicação da lei civil ao povo. Tanto os leões quanto os lobos são conhecidos por sua ferocidade. Eles têm tanta gana pelo poder e pelo dinheiro que eles não podem deixar de fazer o que amam fazer amanhã. Tem que ser hoje. Em vez de guiar e proteger o povo, seus líderes mesmos os devoravam em busca do lucro pessoal. São animais que parecem nunca se fartarem na sua fome. Por isso estão sempre caçando algo para comer e nada deixam para o dia seguinte. Ele fala do poder executivo, ele fala do poder judiciário, mas ele fala também dos pastores. Primeiro, ele chama os profetas de levianos, homens pérfidos. Perfídia significa agir com deslealdade, com traição e com falsidade. Eu fui pastor no interior, e no interior a gente tenta andar junto com as outras igrejas cristãs, irmãs, mais do que a gente vê tentar acontecer aqui em Goiânia, na capital. E depois de 20 anos lidando com pastores, buscando unidade da igreja no interior do nosso estado, uma das lições que eu mais aprendi é que tem pessoas, tem pastores que não dá para confiar neles, porque mentem, porque enganam, porque não andam com justiça nas suas palavras. E depois ficam rindo dos irmãos que sustentam a sua vida e pagam o seu salário. A Bíblia diz que no meio de nós existem pessoas, pastores, profetas, que são levianos e que não deveriam estar onde estão. Os sacerdotes, diz o texto, eles são profanadores do santuário e violam a lei. Profetas e sacerdotes representam o poder religioso num país. Eram os mestres da lei e os proclamadores da vontade de Deus ao povo, e Deus diz, eles são pérfidos. Às vezes nós apontamos o dedo para o poder executivo, para o poder judiciário, e nos esquecemos de nós.
se os pastores fossem de fato mais consagrados ao seu trabalho e à palavra de Deus, talvez teríamos esperança de ter uma nação melhor. Perfídia é deslealdade e infidelidade, é falsidade e traição para com aquilo que prometeu zelar. Eles traíram a própria palavra de Deus, os profetas deveriam anunciar a vontade de Deus ao povo, mas ao invés disso anunciavam suas próprias visões, dizendo ser a vontade de Deus. Basta ler o capítulo 23 do profeta Jeremias para ver como que havia uma multidão de falsos profetas anunciando que a Babilônia não entraria pelas portas de Jerusalém. Ou um outro profeta, depois que Nabucodonosor chegou até ali e a primeira leva de cativos tinha sido levada para a Babilônia, ele diz para Jeremias, olha, eles voltarão daqui 5 anos, vai acabar o cativeiro. E a Bíblia diz que Jeremias bate palmas. Amém, que seja assim. Mas Deus disse que vai ser 70 anos. E você que está falando isso aqui, lembre-se do que você está falando quando estiver fugindo de sala em sala, tentando poupar a vida diante da espada dos soldados de Nabucodonosor. O profeta que tem um sonho de Jeremias, conte como um sonho, mas aquele que tem a palavra de Deus, não deixe de anunciar a palavra de Deus. Em algumas igrejas, irmãos e irmãs são impedidos de tomar a ceia se não trouxerem o dinheiro ou o donativo das campanhas que são feitas para enriquecer a igreja. Não participar delas é pecado na visão e na pregação dos seus líderes. Esses pregadores desonram a palavra de Deus pregando o que Deus não mandou. Porque a Bíblia, que é a palavra viva de Deus, condena essas coisas. A Bíblia diz que esse tipo de pregação é perfídia e Deus a abomina. Pedro nos alertou dos falsos profetas que, movidos por avareza, fariam comércio de nós, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Por que será que não atentamos para esse alerta e aceitamos a pregação de tantos que tão claramente enganam as pessoas oferecendo as bênçãos de uma falsa fé, só porque agrada aos olhos, aos ouvidos e à cobiça alheia do coração? Quando a liderança está contaminada, a nação está em perigo. Se a igreja não produz reserva moral suficiente para conter o avanço da imoralidade e da rebeldia das pessoas, então o seu sal perdeu o sabor e a sua luz queimou na sua lanterna. Eu me lembro, numa aula de técnica de comunicação, há quase 30 anos atrás, aqui no seminário, o nosso professor diz, procure falar sobre ser a luz do mundo de forma criativa. E um dos nossos colegas, muito criativamente, pegou a lanterna e encheu de terra dentro dela. E ele diz, quando Deus limpa o nosso coração, pegou aquela lanterna e bateu ela em cima da mesa e caiu aquele monte de tufo de terra. Então nós estamos prontos para ser luz do mundo. E ele colocou as pilhas, mas aí a lanterna tinha estragado e foi nada. Não acendeu uma luzinha sequer para dizer que tinha luz do mundo na vida do cristão da lanterna sem pilha. E às vezes é esse tipo de brincadeira que a gente faz e nos damos muito mal perante a opinião pública. Terceiro lugar, estamos em perigo porque a justiça de Deus alcança a todos os que se desviam dos seus mandamentos, versos 5 ao verso 7. A justiça de Deus, que deveria ser o nosso motivo de maior alegria, como os salmos cantam constantemente e enaltece, torna-se o mais puro motivo de terror. Porque o juízo de Deus sempre começa com o seu povo. Olha 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O texto diz, olha, o Senhor é justo no meio da sua cidade. Está escrito aí no verso 5. E há 3 afirmações sobre o agir justo de Deus aqui no texto que precisam receber nossa atenção. Ele não comete iniquidade.
Ele traz o seu juízo à luz manhã após manhã, e ele não falha. Deus não fechou seus olhos, a sua palavra não pode ser associada com a iniquidade e o pecado. Está escrito nas Escrituras que Deus não aceita um comportamento desse tipo. Está escrito nas Escrituras, você pode ler manhã após manhã, se você quiser. Quando chegar o momento, o juízo de Deus não falhará. Julgar a ação de Deus demorada é desconhecer o mecanismo do reino de Deus, que não age da mesma forma que agem os governantes do nosso tempo, porque Deus é eterno. Ele age no tempo dele. Mas a verdade cristalina das Escrituras é que Deus não vai fazer vista grossa dos pecados de ninguém. Nem dos meus, nem dos seus, nem do rico, nem do pobre, nem do crente, nem do incrédulo. Onde os homens erram, Deus sempre acerta. E ele diz, olha, ele vai exterminar as nações rebeldes. Ele falou isso no capítulo anterior. E ele reafirma que ele assolará as suas torres, ele tornará desertas as suas praças, ele destruirá as suas cidades. E essas cidades que o Senhor está falando aqui, hoje são ruínas arqueológicas que nós pagamos caro para visitar e ver o que aconteceu. Deus descreve o seu julgamento com detalhes. Os verbos são fortes e apontam para a severidade de Deus para com a desobediência. O juízo alcança lugares, mas também alcança pessoas. E é tempo de nós pararmos e pensarmos no que temos feito com o nosso testemunho cristão. Uma presença sem sabor não significa presença nenhuma para Deus. Ou melhor, uma presença sem sabor significa presença nenhuma para Deus. Deus lamenta a escolha dos rebeldes e deseja o seu arrependimento. Ele diz no último versículo que nós lemos, eu dizia, verso 7, certamente me temereis e aceitarás da disciplina, e assim a sua morada não será destruída. Mas eles não deram ouvidos. Aceitar o temor de Deus e a sua disciplina para evitar o castigo. O desejo de Deus não é castigar o seu povo. Deus não coloca o seu prazer nessas coisas. Ele nos convidou a viver segundo o seu temor, que é o princípio da sabedoria, Salmo 111, verso 10. E que revela a prudência a todos os que praticam o seu temor. Mas quantos de nós têm se esforçado realmente para andar como Deus nos ensina nas Escrituras? Se temos nos esforçado verdadeiramente, por que o nosso esforço não tem feito diferença perto de nós, no meio daqueles com os quais nós convivemos? Deus não quer conversões apenas emocionais. Ele quer conversões reais. Deus não quer cânticos apenas da boca para fora. Em Amós, capítulo 5, ele diz que está a ponto de vomitar os nossos cânticos da presença dele, porque são apenas como o estrépito, aquele barulho que faz a madeira seca quebrando no fogo aos poucos. Deus não quer apenas a nossa exterioridade. Ele quer que nós levantemos as nossas mãos com os nossos corações dedicados a Ele. Ele não quer aparência, Ele quer verdade. A mensagem clara desse parágrafo de Sofonias é que somente o arrependimento que começa na igreja poderá impedir o castigo. Somente o arrependimento que começa na igreja poderá impedir o castigo. Nós temos que guardar essa verdade nos nossos corações, irmãos. E ele termina dizendo que o iníquo não conhece a vergonha. Ele faz contraste com o caráter de Deus no versículo 5. E ele levanta de madrugada e corrompe todos os seus atos logo no começo da manhã, diz o versículo 7. Quando a verdadeira palavra de Deus é pregada, Deus espera mudanças de comportamento. Mas quantas vezes isso acontece? Quantas vezes tem acontecido? John Stott diz no seu livro
sobre pregação expositiva que quando nós expomos a palavra, duas coisas devem ser as nossas expectativas. Primeiro, que o povo ouça a palavra de Deus. E segundo, que a palavra de Deus provoque mudanças no coração do povo. O iníquo não conhece a vergonha porque todos os seus atos já estão contaminados. Quando se desdenha da palavra de Deus, está se atraindo para si o juízo de Deus. A graça ofertada livremente por Deus, mas rejeitada desdenhosamente e frivolamente, se transforma num epitáfio constrangedor para qualquer nação que ousa abandonar a palavra de Deus. Se isso já começou a acontecer no Brasil, então, ai de nós. Nós estamos em grave perigo. E eu quero concluir. Tem 3 palavras no texto que nos preparam para o próximo parágrafo, quando Deus falará da sua graça. Primeiro é a palavra pecado, versículo 1 a versículo 4. Precisamos confessar nossos pecados e abandoná-los. Precisamos alertar a nossa nação do perigo que ela corre ao correr para longe de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas temos que confessar. A segunda palavra aparece no versículo 5, é a palavra vergonha. O nosso tempo, que é o tempo da autoajuda, dos sorrisos falsificados nos programas de TV, da falsa felicidade anunciada pelo preço de milhões de dólares e depois escondida com uma peneira furada no divórcio que não maqueia ossos quebrados. Uma grande apresentadora de TV do Brasil gastou $500 mil no seu casamento. E um desses repórteres desavergonhados que só querem chutar o pau da barraca nos eventos, chegou para ela e disse: até quando vai durar esse casamento? E ela respondeu à altura: até ou enquanto eu for feliz. 6 meses depois foi anunciado o seu divórcio. Meus irmãos, essa falsidade, essa alegre falsidade que a gente vê nos programas da televisão, ela não maqueia ossos quebrados. Essas pessoas riem diante da câmera, mas elas ficam chorando a noite inteira nos seus travesseiros. Se nós não temos vergonha dos pecados que nós cometemos, então somos merecedores da vara de Deus. Porque Ele é um Pai amoroso e justo, e Ele não nos deixará andar por caminhos que Ele não aprova. Como muitas vezes nós deixamos nossos filhos fazer. E depois choramos diante de Deus, como Davi chorou no caso de Absalão: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. Davi teve oportunidade durante 13 anos para resolver sua situação com seu filho e não o fez. E depois chorou como uma criança a morte dele. Mas este é o caminho. É assim que Deus limpa o nosso coração. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos nus na presença de Deus. Não há mais nada que pode ser tirado de nós. E eu digo para as pessoas que se submetem a disciplinas na igreja, que quando elas se submetem à disciplina, elas podem andar de cabeça erguida no templo, porque elas se submeteram ao juízo de Deus e Deus as perdoou. E terceiro, então, no versos 6 e 7, a palavra arrependimento. Arrepender-se é entristecer-se pelo pecado cometido, mas também não só desejar, mas buscar a mudança de comportamento pela conversão dos nossos caminhos. Arrepender-se é o primeiro passo para a fé operar. O arrependimento muda o brilho dos olhos, muda a cor das nossas paixões. O arrependimento traz Deus para mais perto de nós, porque a Bíblia diz que Ele habita, Ele mora ao lado de quem tem o seu coração quebrantado na sua presença. O arrependimento é o único meio de mudança ordenado e aprovado por Deus. Todos os outros caminhos são atalhos que não vão dar em nada.
E o que é melhor, quando nós nos apresentamos diante de Deus arrependidos, nós temos o reforço da intercessão de Jesus a nosso favor. Nós temos o reforço da intercessão do Espírito Santo a nosso favor. Deus não nos leva para a sua presença, ou nós não vamos à sua presença sozinhos, mas nós vamos com o advogado e o consolador, que tomou sobre si os nossos pecados e que se tornou para nós a única porta, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Salvador. Todas as vezes que nós confessamos a Deus os nossos pecados em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele nos toma pela mão e nos leva até a presença de Deus. Ele não nos deixa sozinhos. Quando Deus castigou Israel a andar 40 anos no deserto, Deus não abandonou o seu povo no deserto. A Bíblia diz em Isaías 64 que o Espírito Santo viveu cada momento difícil com Israel naquele deserto. Havia uma coluna de fogo durante a noite, havia uma coluna de nuvem durante o dia. Deus estava presente em todos os momentos. E eu quero terminar. Fazer isso hoje, fazer isso aqui, fazer isso agora e a partir de agora, ouvindo a voz de Deus chamar de volta para o arrependimento e voltar para Deus, é o início de uma grande caminhada que vai contar com a bênção do Pai. Vamos orar? Deus, visita o teu povo, visita os alunos dessa casa, aplica no nosso coração a palavra do Senhor. Permite-nos, Senhor Deus, ouvir essas palavras fortes e ter os nossos rostos corados de vergonha por causa dos nossos pecados pessoais. Levanta-nos, Senhor Deus, do pó e da cinza, limpando as nossas almas, tirando a lama de nós, para que haja santidade e para que nós possamos ajudar outras pessoas pela Tua palavra e pela companhia da comunhão do Teu povo. Enche cada um aqui do Teu Santo Espírito, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.